Olá pessoal, eu sou a professora Camila e você está no Bio na área. E na aula de hoje nós vamos ver sobre membrana plasmática. Todo ser vivo é constituído por célula, seja um ser vivo unicelular, seja um ser vivo multicelular, ele é formado por uma célula ou muitas células. E independente de qual nós estamos falando, independente de qual ser vivo, ele vai precisar ter uma membrana plasmática para constituir então uma célula. Membrana plasmática é um dos pré-requisitos para que seja um ser vivo. Essa é uma das críticas, por exemplo, a respeito dos vírus. Será que eles são seres vivos ou não? Já que eles não apresentam, então, todas as partes e as particularidades de uma célula, principalmente uma membrana plasmática, mas apresentam um envoltório proteico com um conteúdo genético dentro deles. Essa é uma pergunta ainda em discussão, a ciência não sabe explicar, né? Os cientistas ainda estão meio assim de explicar, mas a questão é que para ser um ser vivo, e isso já está bem estabelecido, é necessário a membrana plasmática. Por isso que nós vamos estudá-la hoje. Então eu desenhei aqui uma célula hipotética, certo? Essa aqui é uma célula eucarionte animal hipotética, poderia ser uma célula vegetal, como poderia também ser uma célula procarionte. Eu desenhei hipoteticamente uma célula representando que a membrana plasmática é um envoltório, é o que vai delimitar e trazer uma individualidade para a célula. A membrana plasmática também, como eu disse, está presente nos três tipos celulares. Vamos lá, quais são eles? Procarionte, eucarionte animal e eucarionte vegetal, tá? A membrana vai separar o meio externo da célula do meio interno. Porque se você romper a membrana plasmática, todo o conteúdo de dentro da célula extravasa, sai para o meio extracelular. Por isso, ela tem que se manter íntegra, dando individualidade, separando o meio interno do meio externo. Por isso que nós temos, então, o meio intracelular do meio extracelular, tá bom? Outra coisa que a membrana plasmática vai fazer é regular as trocas gasosas, principalmente, mas vai acontecer trocas de outras substâncias por causa de uma permeabilidade seletiva. A célula precisa de nutrientes, precisa de oxigênio, precisa disponibilizar outros moléculas, precisa se livrar de determinadas moléculas, dispensar, determinadas moléculas, e tudo isso é pela membrana plasmática. Então ela regula essa troca, não só de gases, por isso trocas gasosas, mas de outras substâncias. Então, ela apresenta uma permeabilidade seletiva. Não é qualquer substância que pode entrar na célula ou qualquer substância que pode sair da célula. É tudo muito organizado, não é uma bagunça, entra o que é, entra oxigênio, sabe? Não, tem todo um processo que nós vamos aprender, como transportes passivos, transportes ativos e endocitoses nas próximas aulas. Por isso que você não pode perder as próximas aulas, fique ligado. E quando os primeiros estudiosos, os primeiros cientistas, biólogos moleculares, médicos, que começaram a estudar a respeito das células, os estudos que mais chamaram atenção e, se eu não me engano, ganharam o Nobel, foi o Singer e o Nicholson, quando eles conseguiram definir que a membrana plasmática, ela tinha um modelo que eles apelidaram, deram o nome de modelo mosaico fluido, no ano de 1972. O que constitui então esse modelo mosaico fluido? A membrana plasmática é como um mosaico fluido, formado de proteínas imersas, mergulhadas em uma camada dupla fosfolipídica. Eles usaram a palavra mosaico fazendo referência aos vitrais das igrejas, por elas serem formadas como se fossem gomos, vidros, gomos de vidro. E quando eles conseguiram observar a estrutura da membrana plasmática, ela é muito semelhante na sua constituição com esses gomos, com esses vitrais. Essas proteínas, então, que seriam esses gomos, elas estariam imersas como se fosse uma substância que eles conseguiram identificar como lipídios e fósforos. Então, e detalhe, é uma camada dupla. Se a gente, é meio que a gente pensa, precisa de uma porção voltada para o meio externo da célula, assim como precisa de uma porção voltada para o meio interno da célula. Por isso, uma camada dupla, com proteínas imersas em
todo esse conjunto mosaico. Eu representei aqui para vocês mais ou menos, é como se nós tivéssemos pego uma pequena parte dessa membrana plasmática, para representar um pouco mais a estrutura molecular delas. Primeiramente, destacando em azul, nós temos os fósforos, por isso que são fosfolipídios. Se você quiser aprofundar nesse conteúdo, vá na aula de fosfolipídios, na aula de lipídios, onde eu abordo os fosfolipídios, e aí você vai conseguir ver a estrutura realmente dos carbonos, a dupla ligação e a ligação com o fósforo, tá bom? Aqui, então, o fósforo está ligado, ele é uma substância hidrofílica, então ele tem afinidade com a água, por isso que ele está voltado para o lado externo da célula e aqui está voltado para o lado interno da célula. É uma dupla camada, porque se nós traçássemos aqui, né, uma linha, o que tem aqui também tem desse lado, né, um oposto ao outro. Esses lipídios vão ser muito importantes para dar, de certa forma, uma elasticidade para a célula, impedindo que ela se rompa por qualquer situação. E também, essa questão aqui é significativa quando nós vamos ver vitaminas que conseguem passar pela membrana plasmática, pela afinidade que elas têm com o lipídio. Então, o fato aqui de ser hidrofóbico e ser lipídico, não ter afinidade com a água, ser hidrofóbico, é muito importante. Inclusive, essa porção de fósforo é a parte hidrofílica, assim como essa porção de fósforo também, e essa parte é hidrofóbica. Isso possibilita a passagem de substâncias que são hidrofóbicas para o interior da célula. Mas também nós observamos que existe glicocálice, que são estruturas formadas por carboidratos, e eles podem ser inclusive ligantes, eles se ligam, eles são receptores com outras células bacterianas, virais e também moléculas. A ação de medicamento pode ser talvez mediado aí pelos glicocálices, que são essas estruturas. Além disso, nós temos também proteínas. Em rosa, estou representando as proteínas, que nós vamos ter proteínas transmembranas, ou seja, proteínas que estão no lado, conectam o lado externo da célula com o meio intracelular. Por isso que elas são transmembranas, elas transferem, elas estão passando pela membrana plasmática inteira. Se você considerar que uma molécula faz isso, então é uma molécula bem grande. Por isso nós vamos chamá-las de canais proteicos. É pelos canais proteicos, por exemplo, que a glicose consegue passar do sangue para o interior de uma célula e, consequentemente, a produção de ATP nas mitocôndrias está relacionada a isso. Porém, a glicose não consegue passar sozinha por esse canal proteico. Ela vai precisar de um hormônio que se liga aqui, que é a insulina, abre esse canal, fazendo com que a glicose passe. Isso é um exemplo para você conseguir visualizar. Da mesma forma, nós vamos ter proteínas que estão associadas ao lado externo da célula, assim como proteínas que estão associadas ao lado interno das células, dão um suporte para o funcionamento da célula, tanto fora quanto dentro dela. Em amarelo, eu representei o colesterol, porque essa molécula de lipídio, a gente sempre atribui o colesterol como sendo algo negativo, mas o colesterol que dá a firmeza e a estrutura para que a célula se mantenha com a estrutura dela certinho, redonda, se ela for redonda.